Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigada, missionária Esther, pelo convite de estar aqui. Quero dizer para vocês que é sempre um prazer poder falar de Jesus. Para mim é uma honra estar aqui nessa noite participando dessa vigília tão poderosa. E poder ter mais uma oportunidade, dentre muitas que eu já tive, em poder falar de Jesus. Para mim é sempre um prazer falar do que o Senhor fez na minha vida. E sempre será, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de começar a contar o meu testemunho, quero ler uma palavra com você, que está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Eu gosto muito desse versículo, eu me identifico muito com ele. Porque é um versículo onde fala do amor de Deus por nós. Um versículo onde vai falar do amor. Então, vamos ler esse versículo. Se você quiser, pode se colocar de pé e vamos ler a palavra. Obrigada. Queridos, a palavra de Deus nos diz aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Todos nós vamos ler esse versículo em uma só voz. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por esse amor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por cada vida que aqui está. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me trouxe aqui para mais uma vez falar do teu amor. Obrigada, Jesus. Oh, Deus, que o Senhor possa falar nos corações aqui nessa madrugada. Senhor, em nome de Jesus, que não possa ser mais uma vigília, mais um culto, mas que venha ser a vigília, Pai. Em nome de Jesus, que pessoas que entraram aqui, Senhor, buscando uma resposta do Senhor, buscando a cura, Jesus, buscando, Senhor, algo de Ti, que elas possam voltar para a casa delas cantando o hino da vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio, aqui hoje. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, no Teu poder, eu creio no Teu milagre, eu creio em tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Amém. Pode se assentar. Querido, a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Querido, eu queria te convidar a você falar para essa pessoa que está do seu lado. Você vai olhar para ela e você vai dizer para ela assim: Deus te ama. Agora você vai dizer assim, ó, de tal maneira. Aleluia. Deus nos ama de tal maneira. Irmão, não foi um amor demonstrado de qualquer forma. Não foi um amor demonstrado de qualquer jeito. Foi um amor demonstrado numa cruz. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você tem feito para retribuir esse amor? O que nós temos feito para retribuir o amor de Deus por nós? Sabe, eu costumo dizer assim, que se eu andasse de joelhos o resto da minha vida com as mãos erguidas, adorando ao Senhor Jesus, eu não pagaria o que Ele fez por mim lá naquela cruz. Eu não pagaria o que Ele tem feito cada dia na minha vida, eu não pagaria. Eu creio aqui que a maioria de vocês conhece a minha história.
Creio que vocês assistiram pela televisão ou até mesmo pelo YouTube e conheceu ali um pedaço da minha história, de tudo que aconteceu comigo, de tudo aquilo que eu vivi no ano de 2008. Eu quero começar a contar a minha história para você agora. Mas para que você venha entender. O que vocês viram lá na televisão, a mídia, né, coloca muito sensacionalismo, mostra mais o lado ruim do que o lado bom, né? Então vocês viram tudo aquilo, tem uma cena, né, na sua cabeça aí. Mas eu quero falar para você hoje, vou passar pela parte ruim, mas eu quero te contar as coisas boas que Deus fez na minha vida. Amém? E para mim começar a minha história, eu preciso começar do começo, para que você venha entender o hoje. Amém? Então presta atenção, querido. Tudo começou com a separação dos meus pais. Tudo começou com a separação dos meus pais. Irmãos, os meus pais, eles se separaram, eu tinha menos de 7 anos. E quando os meus pais se separaram, eu lembro que eu e os meus irmãos sofremos muito. Nós sofremos muito com aquela separação. Eu lembro que a minha mãe foi para uma casa, meu pai foi para outra, assim, no mesmo bairro, mas cada um foi para uma casa. E nós, os filhos, nós ficamos naquela divisão. Com quem vamos morar? Com o papai ou com a mamãe? E ficamos assim. Um dia a gente dormia lá na casa do meu pai, no outro dia a gente dormia na casa da minha mãe. Aí no outro dia a gente dormia no meu pai. Aí no outro dia na minha mãe. E ficamos assim por muito tempo, divididos. Um certo dia minha mãe mudou de bairro, foi para um bairro bem mais distante. E nós optamos ficar morando com o nosso pai. Ficamos nós 3 morando com o nosso pai. Moramos alguns anos, quando eu já tinha 9 anos de idade. Eu fui para a casa da minha mãe e os meus irmãos ficaram lá com o nosso pai. E eu fui para a casa da mamãe. Chegou lá na casa da nossa mãe, eu lembro, irmãos, que eu fui morar com ela num barracão de 2 cômodos. Bem pequenininho e bem apertadinho. Ali naquele barracão nós passamos por muitas dificuldades financeiras. Ali nós passamos por muitos momentos difíceis. Eu até costumo dizer que nós só não passamos fome porque Deus não deixou mesmo. Porque vivemos um tempo muito difícil. E nesse tempo que nós estávamos vivendo, nós conhecemos uma mulher. E essa mulher era uma empresária, bem-sucedida, casada e mãe de 3 filhos. Conhecemos ela através de uma tia minha e fomos criando uma certa amizade. Foram passando os dias, nós fomos conhecendo aquela mulher, ela acabou entrando um pouco na nossa intimidade, acabou vendo o que nós estávamos passando. E foi aí que ela pediu à minha mãe para que eu fosse passar uma semana na casa dela. A minha mãe deixou, eu fui passar uma semana. Foi muito bom estar ali aquela semana. Foi muito bom estar ali. Aquela casa era maravilhosa. Aquela casa tinha tudo do bom e do melhor. Aquela casa tinha uma coisa que eu mais gostava: piscina. Eu ainda gosto. Aquela casa, se eu abrisse o armário ou a geladeira a qualquer hora do dia, o que mais tinha era comida. Venceram os dias e eu fui para a casa da minha mãe. Voltei para a casa da minha mãe. E foi aí onde ela pediu à minha mãe para eu morar com ela. Ela disse para minha mãe que me daria um futuro melhor. Ela disse para minha mãe que me daria uma vida melhor. Ela prometeu à minha mãe que me daria bons estudos, que faria de mim uma grande mulher, que cuidaria de mim como uma filha, que me trataria como uma princesa.
E a minha mãe deixou eu ir para aquela casa. Pensando num futuro melhor para mim, a minha mãe deixou eu ir. E eu fui. E no começo, eu era assim, muito bem tratada lá naquela casa. No começo era tudo maravilhoso. Assim que eu cheguei lá, aquela mulher comprou roupas novas para mim, me levou no salão para arrumar as minhas unhas, arrumar o meu cabelo, me matriculou num colégio particular, montou um quarto para mim. Eu tinha tudo do bom e do melhor. Os dias foram passando e as coisas foram mudando. E aquela mulher foi mudando a cada dia. E ela se transformou numa mulher que eu não conhecia. Não foi a mulher que pediu para me adotar, que me pediu para minha mãe. Não foi. Não foi a mulher que me levou para o salão para me arrumar. Não foi. E ela começou a me maltratar de várias formas possíveis. Todas aquelas barbaridades que vocês viram na televisão é verdade. E um pouco a mais que eu não falei em rede nacional. Aquela mulher mudou. Aquela mulher fazia muitas coisas comigo. Ela me torturava de diversas formas possíveis. Ela me torturava todos os dias. Teve uma época que ela começou a me torturar todos os dias. Irmãos, aquela mulher fazia tantas coisas comigo. Daqui a pouco eu vou citar para vocês as torturas que ela fazia comigo. Mas ela fez algo por mim que mudou a minha história. Todos os dias, quando ela me batia, quando ela me torturava, existia assim uma sequência para as torturas, sabe? E no final daquelas torturas, aquela mulher fez isso por mim, que mudou a minha história. Todos os dias, eu era obrigada a ler a palavra do Senhor. Todos os dias eu tinha que ler a Bíblia em voz alta. E eu li a história de Jó. Jó sofreu. Jó era um homem muito rico e bem-sucedido. E Satanás disse para o Senhor que Jó só era fiel a ele porque ele tinha tudo, que assim era muito fácil. Mas que se Deus permitisse o diabo tocar nos bens de Jó, que ele blasfemaria contra o Senhor Jesus. E assim Deus permitiu. Jó perdeu tudo. Jó perdeu suas riquezas, seus filhos amados. Jó perdeu tudo. E por último, ainda veio uma doença sobre a vida de Jó. E mesmo assim, na dor, ele bradou: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. E eu aprendi a orar, irmãos. Vocês acreditam nisso? Eu aprendi a orar. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher me acorrentou nas escadas onde de costume ela me colocava. Irmãos, era uma escada que tinha acesso à parte superior da cobertura que nós morávamos. Então, aquela escada, ela começava assim, do meio da parede e continuava. Ali, ela me prendia, com as mãos erguidas, as duas mãos bem erguidas, uma mordaça na minha boca, um pedaço de pano velho, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com esparadrapo. Nas minhas mãos, em cada mão minha, tinha uma corrente passada com a escada e trancada com um cadeado. Assim ela me deixou, acorrentada e amordaçada, dia 15 de março de 2008. Ela me colocou nas escadas, eram mais ou menos quase 8 horas da manhã. Eu lembro a hora que eu fui para a escada, porque a hora que ela me acorrenta, tinha um relógio, irmãos, assim na parede, eu conseguia ver as horas. E aquele relógio marcava quase 8 horas da manhã. E nessa posição, com as mãos para cima, acorrentada,
amordaçada. Eu abaixei a minha cabeça e dormi. Dormi mesmo, eu dormi de verdade, pendurada nas escadas. Quando eu acordei, irmãos, eu olhei para o relógio, e aquele relógio marcava 10h22 da manhã. Ou seja, já tinha aí quase 2h30 que eu estava nessa posição. Irmãos, eu acordei sentindo muita dor nos meus braços, as minhas mãos formigavam, os meus pés, as minhas pernas doíam muito. Aquela pimenta que estava na minha boca ardia toda a minha boca, aquele pano me sufocava aquilo, aquela mordaça. 10h22 da manhã, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia, mas eu clamei ao Senhor. Assim, onde eu ficava, irmãos, era aberto, e ali por muitas vezes eu tomei chuva e sol acorrentada nas escadas. Eu olhei para o céu e eu disse para Deus assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui. Senão, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais. E eu fechei os meus olhos e dormi de novo, irmãos. Parecia assim que eu tinha levado um sono de umas 3, 4 horas. De repente eu acordo novamente, assustada, e olho para o relógio, e aquele relógio marcava 10h25 da manhã. 3 minutos se passaram. Começaram a gritar o meu nome na porta. A voz de uma mulher começa a gritar o meu nome lá na porta. E de repente aquela porta abre e aquela mulher entra correndo. E quando ela vê aquela cena, uma criança de 12 anos, acorrentada e amordaçada, ela grita: meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olho para o lado, e nas mãos dela tinha um papel. E naquele papel, o nome maior que eu pude ler com os meus olhos foi Polícia Civil. Quando eu li aquilo, irmãos, eu entrei em desespero. Eles tiraram aquela mordaça da minha boca. E eu comecei a gritar, pedindo para que eles fossem embora dali. E eu dizia: vai embora daqui. Eu não chamei vocês aqui. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Aquela empresária sempre dizia que o dia que eu denunciasse, ou até mesmo o dia que eu viesse sair daquela casa, que ela mataria o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos.
E por último ela me mataria.